Em pronunciamento ao vivo, o senador Marcos Duval explicou a diferença entre os documentos que pretende apresentar na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e o documento apresentado pelo deputado Kim Kataguiri na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara e relatou os esforços empreendidos pelo governo federal para impedir sua participação na CPMI. O senador afirmou: o Kim Kataguiri teve acesso a um dos documentos. Esse documento, que é do diretor da Polícia Federal, não está na nossa comissão de fiscalização. O nosso é um relatório da ABIN, Agência Brasil de Inteligência, em cima do relatório da ABIN, que foi construído da Polícia Federal. Este não é tão detalhado quanto o da ABIN. Anteriormente, o senador já havia dito que o documento que está sob sigilo é suficiente para causar a queda do governo Lula. Marcos Duval relatou ainda que o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, vem atuando para impedir sua participação na CPMI. Ele disse: o Randolfo está numa luta gigantesca para eu não fazer parte, nesta legislatura, dessa comissão de fiscalização. Ele está tentando de tudo. Eu ia pegar até a presidência da Comissão de Segurança Pública. A base aliada do governo Lula conseguiu articular e me tirar. Colocaram outro senador e o Cajuru de vice. A guerra no Congresso está sendo feita na cara dura contra mim. Não estão nem tentando fazer velado, é visivelmente contra mim. O senador apontou que as declarações do ministro de Lula, Flávio Dino, acumulam contradições que serão apontadas pelos parlamentares. Ele acrescentou: Flávio Dino, ao ir para a comunidade da Maré, estava na esquina um integrante do CV armado, com fuzil. Só isso já tiraria o ministro da função dele e o prenderia. Ele prevaricou. Viu um criminoso parado na esquina com fuzil e não fez nada. Isso renderia um processo de prevaricação. Eu já apresentei um pedido de afastamento e de prisão do ministro Flávio Dino, Bandino. Marcos Duval afirmou que Pacheco não terá meios para adiar indefinidamente a instalação da CPMI, já que é necessário que o Congresso se reúna para apreciar medidas provisórias. Segundo o senador, Pacheco não poderá deixar de instalar a CPMI quando houver uma sessão do Congresso. Ele disse: Rodrigo Pacheco vai ter que fazer a sessão do Congresso por conta das medidas provisórias. E é óbvio que nós, 200 parlamentares, vamos ficar ali atrás da mesa, pressionando para que seja lida a CPMI. Ele deu a palavra de que será lida. Eu soube que o cancelamento da viagem do Lula à China era para ficar aqui e não perder a força de articulação para brecar a CPMI. É tão descarada a preocupação dele com a CPMI que mais fortalece a nossa disposição de fazer justiça. Deixaram acontecer para depois fazer uso político disso. Idosos presos, crianças, claramente pessoas que não tinham condições nem de levantar uma pedra para jogar. O vídeo, que o Lula não quer que tenhamos acesso, mas eu tive, mostra a guarda presidencial indo para os fundos do Planalto e tirando os equipamentos. Milhares de famílias terão a pior Páscoa de suas vidas, privadas de direitos fundamentais e mesmo de seu patrimônio por terem membros sujeitos a medidas cautelares, impostas em massa, sem individualização de condutas, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o pretexto dos atos do dia 8 de janeiro. Algumas centenas de pessoas permanecem presas, sem acesso ao devido processo legal, enquanto o senador Rodrigo Pacheco busca pretextos para adiar a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei
e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gente, o que é interessantíssimo, que quando eu tô na rua, eu tô sendo abordado até de gente de esquerda que tá arrependido de ter votado no Lula. Se tivesse outra pessoa, tudo bem, mas que tá arrependido. Olha só, hein? E eu não tô tendo nenhuma represária quando eu ando na rua. Nenhuma, zero. Pelo contrário, as pessoas estão chegando e agradecendo por eu estar mantendo aí a luta pela CPMI, porque desde o fato aconteceu dia 8, no dia 9, às 10 da manhã, eu estava dando uma coletiva já dizendo que os invasores foram treinados, dizendo que era responsabilidade do presidente, dos ministros. Então eu estou lá desde o dia 9 de janeiro falando de tudo que agora começou a surgir. O Kim Kataguiri teve acesso a um dos documentos. Esse documento do Kim Kataguiri, que é do diretor da Polícia Federal, ele não está lá na nossa comissão de fiscalização, que o nosso é um relatório da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Em cima do relatório da ABIN, que foi construída pelo diretor da Polícia Federal, o relatório dele, tá? Mas não é tão detalhado como o que está lá na comissão de fiscalização das agências de inteligência. O Randolph está numa luta gigantesca para eu não fazer parte nessa legislatura dessa comissão de fiscalização. Ele está tentando de tudo. Eu ia pegar até a presidência da Comissão de Segurança Pública. Eles conseguiram, a base aliada do governo conseguiu articular e me tiraram. Aí botaram outro senador e botaram como vice Cajuru, vice da Comissão de Segurança Pública. Então a guerra aqui dentro do Congresso está sendo feita na cara dura contra mim. Assim, não estão sendo tentando nem ser velado, não. Visivelmente contra mim, tá? Bom, então essas falas mentirosas aí do Dino são ótimas, que aí a gente vai juntando a fala de um jeito e depois a fala de outro, eles se contradizendo, né? Como eu mostrei na live de ontem, anteontem, da chegada do ministro lá na comunidade da Maré, estava na esquina um integrante do Comando Vermelho armado, com um fuzil. Só isso já tiraria o ministro da função dele e eu prenderia, porque ele prevaricou. Ele viu um criminoso com uma arma de grosso calibre, de calibre restrito, parado na esquina e ele não fez nada. Então só aí já daria aí para entrar com um processo de prevaricação contra ele. Eu já apresentei um pedido de afastamento e de prisão do ministro Flávio Bandido, né? Bandino. Bom, deixa eu ler aí tudo. Até a leitura do CPMI, não.
Bom, eu cheguei para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e falei para ele o seguinte: Pacheco, a pressão do governo em cima de você está acontecendo? Ele falou que não. Aí, então eu saquei que a pressão nem no Senado está fazendo mais, porque todos os senadores que assinaram já deixaram bem claro que não vão tirar assinatura. Então o governo está em cima dos deputados. Aí tem os deputados antigos que entraram e foram reeleitos, que também não vão tirar o nome, e isso já está certo. Aí o governo está em cima dos novos deputados, oferecendo esse recurso de 60 milhões, mas aí vale deixar claro e justo que não é para o bolso do parlamentar, não, é para ele indicar para o Estado. Mas aí isso tem uma força política muito grande, ou seja, o Estado que o deputado está representando, os eleitores vão falar assim: nossa, ele acabou de chegar, já está conseguindo mandar recursos aqui para o nosso Estado. Então, politicamente, ele se fortalece. Mas mesmo esses deputados que entraram agora, vale aqui o meu agradecimento, e não estão aceitando. Então, quem saiu, saiu. Duvido que apareça mais alguém tirando o nome da lista. Até se tirar, não há problema, porque tem mais assinatura do que o suficiente. Então, quanto a isso, nós estamos tranquilos, seguros, tá? O Congresso vai ter que se reunir esse mês, porque tem várias medidas provisórias, inclusive até da época do presidente Bolsonaro, que vão vencer. Medidas provisórias na hierarquia, como se fosse uma lei, dado ali a canetada, e depois o Congresso avalia ou reavalia para ver se mantém ou não. Então tem muitas MPs, medidas provisórias, que vão vencer agora em abril. Então o Congresso ele vai ter que fazer sessão do Congresso por conta das medidas provisórias. E é óbvio que nós estamos em mais de 200, juntando senadores e deputados, que nós vamos ficar ali atrás da mesa, no ouvido do Pacheco, para ele fazer a leitura do relatório, né? Você imagina aí 200 parlamentares em cima dele ali, pressionando para ele fazer a leitura. Ele já disse que vai fazer, ele é de cumprir a palavra, isso tem que colocar aqui, ele é de cumprir a palavra. Então, como ele me disse que vai ler, eu não tenho dúvida que vai ser lido, tá? Bom, eu até soube que o cancelamento da viagem do Lula para a China foi para ele ficar aqui, para não perder a força de articulação para brecar a CPMI. Então, gente, é tão descarado a preocupação dele com a CPMI que mais fortalece a gente seguir em frente, tá? E fazer justiça, não é por conta de questões ideológicas, não, gente, questões técnicas mesmo. Deixar acontecer para fazer o uso político disso, ver as pessoas que depois foram presas, idosos, crianças foram presos após a destruição. Claramente são pessoas que não tinham nem condições de sei lá, levantar uma pedra e querer jogar. Claramente visto o pouco efetivo, inclusive o vídeo que o presidente não quer que tenhamos acesso, mas eu tive, mostra a guarda presidencial indo para os fundos do Palácio do Planalto e tirando os equipamentos. Durante isso, enquanto estavam sendo ali o pessoal já destruindo. Cabe aqui também esclarecer que os bolsonaristas que entraram não quebraram, apenas ficaram filmando e comemorando. Os que quebraram foram os extremistas, que a direita repudia. Esses extremistas, sim, eles, tanto eu quanto todos vocês que são de direita ou de centro, nós estamos sendo coerentes e estamos querendo que realmente esses paguem, né? Mas a maioria já está dentro de um regime fechado. Esses vão pagar, não vai ter jeito,
né? E eu jamais faria qualquer movimento para tirá-los. Agora, os bolsonaristas, a direita conservadora que estava lá fora, aí a gente tem que fazer a justiça, né? E ser justo. E quando eu fui naquele dia lá no Galpão, infelizmente eu fui o primeiro e único parlamentar em ter entrado. Enfim, então aquilo ali abalou, tá? Abalou. E quando eu comecei a falar, porque os senadores do PT estavam todos correndo, assinando o pedido de CPI da Soraya Tronic, dizendo que era CPI do terrorismo, botando na conta do Bolsonaro. E aí passou um dia, eu comecei a soltar, ó o Dino, olha isso, ele dispensou, ele fez aqui, comecei a soltar, aí que o PT começou a cair a ficha, falou, opa, vamos tirar nosso nome, porque o senador Duval já descobriu tudo. Dentro da minha cabeça e com acesso aos documentos que eu tive, que vocês vão ter quando começar a CPMI, não há nenhuma dúvida, zero dúvida, do envolvimento do presidente Lula e dos dois ministros. Zero. Nisso vocês vão ver. Começou a CPMI, pronto, eu vou fazer o pedido, vou fazer a leitura, aí vocês vão falar, caramba, e isso que me dá agonia, de ter acesso a um documento, saber o conteúdo e não poder passar para vocês. Mas isso vai, questão de dias, tá? Falar em dias, o ministro do GSI, chamado G. Dias, também vai cair, tá? Então, obrigado, pessoal, falando da recepção com o presidente e tal. O presidente, assim, chegou, vocês viram que o governo fechou a entrada para acesso ao aeroporto, olha só a malandragem. Então, muita gente, quase 99%, não conseguiram ir até o aeroporto. Mesmo assim, a Polícia Federal obrigou ele a sair pelos fundos. E o local onde seria feito a recepção do pessoal do partido, PL, e os aliados, assim como eu e outros, era no partido, o endereço do partido, que não foi divulgado, porque todo mundo ia recebê-lo no aeroporto até então. Então, ali do partido não tinha sido divulgado, mas mesmo assim, teve ali um número bem expressivo da turma da direita comemorando aí a chegada do presidente. Ele, quando me viu, ele tomou até um susto de eu estar ali, e bem carismático, veio até mim, abraçou, e eu até disse, vocês viram o vídeo aí, eu disse, todo mundo estava achando que eu estava traindo ele, e ele já sabia que não era isso, né? Mas ele até disse, agora estamos juntos dizendo eu e ele, né? Estávamos juntos pela verdade, né? E é isso, deu certo. A imprensa começou aí desde o dia que eu fui dentro do Congresso, dentro do Senado, pedi a palavra e já fui soltando algumas informações. A partir desse dia, o governo começou um ataque ferrenho em cima de mim. O Cajuru tinha feito um desafio, mas ele, de forma tranquila, porque tem dia que a gente tá mal mesmo, né? E eu não tenho dúvida que aquele dia ele estava bem mal. Mas depois ele me mandou um áudio pedindo desculpas da forma como ele falou e tudo mais. E assim eu desculpei, e não é hora de divergência, é hora de estar todo mundo junto, né? Bom, o que mais? É isso. Nós temos aí eu acho que é isso. Deixa eu só ler. A indicação do Zanin, do advogado Lula, com toda certeza. Assim, não há clima para esse advogado do Lula entrar para ser ministro. Assim, é bizarro que ele vai trabalhar a favor do Lula.
Não, isso... Vamos ficar todo mundo em alerta, porque quem tem um período que ele é obrigado a ir no nosso gabinete dos senadores que integram a CCJ. Então, depois eu vou mandar para vocês o nome dos senadores que integram a CCJ. Eu sou um deles. Quando o presidente indicar esse advogado de criminoso, de bandido, eu vou avisar vocês que ele já começou a rodar e vou passar o nome dos senadores que ele vai procurar e nós vamos fazer um movimento para que os senadores não apoiem ele. Porque vocês, quando se mexem, a gente sente aqui. Vocês podem ter certeza que quando há esse movimento falar que a gente não tem acesso, não está sentindo, é mentira. A gente sente sim. Os senadores sentem sim. Claro, não precisa ir na ignorância, no xingamento, nem ameaçando, nem dizendo, não vou votar mais em você. Deixa eu lembrar disso para vocês. Não falem essa questão assim, se não fizer isso eu não voto em você. Porque na lei eleitoral isso configura crime. Você está oferecendo o seu voto em troca de algo que pode te favorecer. Então configura corrupção. Só que até hoje os políticos aproveitavam isso ao benefício próprio. Mas como está chegando uma turma nova, graças a Deus, nós estamos seguindo nessa linha. Então não evitem de dizer isso. Se não fizer isso eu não voto mais em você. Porque aí você está oferecendo o teu voto em troca de algo. Isso é corrupção, tá? Porque senão vocês podem cair aí, de repente fazer isso com um aliado do governo e ele querer ferrar com vocês, tá? Então já estou avisando, passem para os amigos, para os colegas, porque para vocês não caírem nisso, tá? Bom, vocês repararam que o ministro Alexandre de Moraes está mergulhado. Vocês já repararam isso, né? Ele está mergulhado. Ele começou, depois daquele movimento que eu fiz, começou agora a PGR entrar em ação e está revisando todas as questões e decisões feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então a PGR agora ela deu uma entrada e agora é uma barreira. Então as coisas agora estão tendenciando a dar uma freada, uma recuada, até porque o presidente Lula já percebeu que ele vai cair, né? Antes de começar o governo, todo mundo estava especulando lá no Congresso que duraria 2 anos, no máximo 4, e o Alckmin assumiria os outros 4, mas como aconteceu esse fato do dia 8, e eu já captei e já botei na boca do trombone, então agora o sistema está com medo e está entendendo que o Lula, no máximo, até o final do ano ele cai, né?